Daqui a pouquinho a gente já inicia, gente. Estamos com 6, né, pessoas. Estamos aqui com a participação já da Sueli, do Guilherme, a Rosângela que não falta mesmo. Boa noite, professor. Boa noite, seu Ataíde. Espero que a transmissão seja boa. Estamos aí com 39 graus hoje, né? Joel, diga que eu envio um abraço aí para sua esposa, lá para Raquel. Falo sim, professor, falo sim. Obrigado. Vou falar para ela. Mas a gente vai se formando com algumas fotos antigas, que era diferente mais. Ela mudou assim, mas eu engordei, que sabe? Eu não escutei, não, ó. Estou falando que eu estava olhando algumas fotos antigas, de repente que eu estava no faculdade, com essa coisa, né? E a gente muda demais nesse tempo, né? Verdade. Professor, acho que o senhor está com o dedo no microfone. Vou dar um jeito aqui. Então, meu fundo, gente, está ouvindo? Está escutando? Tá sem som, tá sem som. Está sem som? E agora? Agora tá bom. Vou sair. Tá bom? Tá bom. Para mim tá Pois melhor. é, Joel, tava. Pois é, Joel, eu estava dizendo que eu olhei algumas fotos antigas no tempo da faculdade. Ah, agora melhorou. A minha caixa de som estava baixa, não ouvia nada. Agora tá certo. Na época eu pesava de 49 quilos. Bem magrinho, hein? Eu não lembro na minha vida se eu já pesei isso. Eu fui doar sangue, não aceitaram que eu fiquei 50. Ai, doutor.
Bem, eu estou ouvindo bem agora. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou Pode ouvindo ir, bem. é complicado, porque tem a minha, tem a sua, tem a de todo mundo, né? Verdade. Complicado. Verdade. Boa noite, Caio, Nilza, Simone. Boa noite a todos aí. O pessoal está chegando aí devagarinho. Boa noite, Simone, Ian. Luciene acabou de entrar. Estamos com a Janaína. Davi Vieira. Senhores, vamos iniciar, né? Bora lá? Vamos iniciar. Eu tenho uma lembrança que nós estamos no Pacto de São José. Eu acho que nós estamos ainda dentro do Pacto de São José. Eu acho que nós estamos falando sobre alguns direitos que estão no Pacto de São José, né? Eu gostaria de pedir o auxílio aqui, deixa eu ver. Alguém lembra qual foi o último direito, gente? Que nós falamos, né, que está lá no pacto? Alguém se recorda, gente? Direito, professor, é o direito de liberdade igualitária. Igualitária. Direito de... Direito de liberdade igualitária. Pois é, então... nós falamos... Foram comentados 11 direitos. Nós falamos sobre a censura prévia, né? Isso. A censura prévia cai na prova da OAB vez ou outra. A questão do direito ao nome fictício, né? Personalidade. O direito à legalidade igualitária, então. O Pacto lá de São José, ele coloca, né, que deve haver um tratamento igualitário entre homens e mulheres, observando as peculiaridades, né? Porque homens e mulheres não são lá iguais. Então, ele dá um apontamento sobre a questão dessa busca lá de igualdade. Haver, dentro da lei, as discriminações para você chegar, para você alcançar uma igualdade lá de formal. Ataíde, né, qual é o próximo? Professor, esse direito de liberdade igualitária foi o 11º e último que o senhor comentou, né? O senhor começou comentando sobre o direito de personalidade, censura prévia, Tá. e aí foi até esse que foi o último. E daí, tá, esse foi o último. Eu vou ter que falar de um agora, de um direito, que a gente vai ter que falar bastante dele agora. Então, eu quero que vocês, eu não me lembro que letra era, né, mas anote aí lá no segmento, é o seguinte, vedação, vedação, vedação à prisão civil, salvo para fins de alimentos, tá? Isso aqui a gente vai ter que discutir um pouco. Olha só, o Pacto de São José da Costa Rica, isso aí é uma matéria lá interessante agora, gente. O
Pacto de São José da Costa Rica proíbe, veda, nega a prisão civil. O Pacto de São José lá da Costa Rica, né, proíbe a prisão civil, com uma única exceção. A exceção é para fins de alimentos. É a história da pensão alimentícia. O não pagamento, o inadimplemento, né, da pensão alimentícia é a única exceção para que haja uma prisão civil. Então, o Pacto de São José, ele proíbe a prisão civil, salvo para fins alimentícios, para o caráter de alimentos. Agora, eu vou pedir para... Tem alguém aí que está... Tem alguém que está com a Constituição Federal nas mãos, gente? Aí fácil? Alguém está com a Constituição aí nas mãos? Davi. Davi, eu vou pedir para você abrir o seu áudio. Você vai abrir lá na Constituição e você vai lá no artigo 5º, o inciso 67, tá? 67. Então, nós vamos dar uma olhada no artigo 5º, no artigo 5º, inciso 67. Ave Maria. 67 da Constituição, né, Federal. Olha só. Isso, João. Muito bom. O Pacto de São José fala que não pode ter prisão civil, salvo em caso de pensão alimentícia, inadimplemento, não pagamento de pensão alimentícia. Aí, eu gostaria que o Davi desse uma lida aí para nós, só para não ficar falando só, gente. Dá uma lida aí, Davi. Lê um inciso. Boa noite, Rosenildo. Pronto, o Davi já abriu o áudio. Pode outro ler, professor? Pode ler. Vamos lá. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário enfermo. Bacana, obrigado, hein, Joel. Valeu. Gente, surgiu um drama. Nós estamos em uma situação intrincada. De um lado, nós temos o Pacto de São José. O Pacto de São... Ave Maria, de São José da Costa Rica. Do outro lado, nós estamos com a Constituição lá de Federal. O que eu quero falar? O Pacto de São José proíbe a prisão civil. O Pacto de São José proíbe a prisão civil. Mas a Constituição lá federal também proíbe a prisão civil, salvo em duas hipóteses. A hipótese é em relação ao infiel depositário e inadimplemento de pensão alimentícia. Por sua vez, o Pacto de São José proíbe a prisão civil e traz uma única exceção, ao invés de duas, uma só exceção. Pode haver a prisão civil por o não pagamento de pensão alimentícia. O que acontece, gente? De um lado, o pacto tem uma regra,
Do outro lado, a Constituição Federal tem outra regra. Isso gerou, né, uma polêmica no judiciário brasileiro, né? Note só, eu tenho a situação daquele indivíduo que não paga a pensão do menino do buchão, ele pode ser preso civilmente, e eu tenho aquela situação do chamado depositário infiel. É aquela lá de situação em que o juiz nomeia alguém para cuidar de um gado, ou cuidar lá de uma caminhonete, ou cuidar de determinado bem. E daí, aquele indivíduo não pode vender o bem, não pode pôr fim no bem. Se ele dilapidar aquele bem, pôr fim naquele bem, ele será chamado, então, de infiel depositário e poderá haver uma prisão civil. Então, a Constituição aceita esse tipo de prisão, tanto para a situação do não pagamento lá de pensão, como para o infiel depositário. E o Pacto de São José não. Ele só aceita para o indivíduo que não pagou a pensão alimentícia. Aí, o questionamento que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, o questionamento, a grande dúvida foi: quem está acima? A Constituição Federal ou o Pacto de São José, o Pacto de São José da Costa Rica? Quem é que está acima? Quem é que vai valer? Qual é a regra que vale? O Pacto de São José ou a Constituição Federal? Inicialmente, cabe ressaltar que isso, Aglebs, o STF, o Supremo Tribunal Federal, falou o seguinte: olha, a Constituição lá de Federal, ela está acima. Está acima. Entretanto, nós temos que lembrar de Hans Kelsen. A chamada pirâmide de Hans Kelsen. Na pirâmide de Hans Kelsen, vocês sabem muito bem que a Constituição Federal está acima, depois eu tenho as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e normas terciárias, como decretos, portarias, etc. Só que Hans Kelsen, ele falava que existe algo, isso a gente estuda mais do meio para o final no curso lá de Direito, porque o que vocês estudaram em Direito lá de Constitucional, geralmente é o seguinte, ó, está no ápice lá da pirâmide, é a Constituição Federal. Isso é o que a gente estuda em Direito lá de Constitucional no comecinho lá do curso. Ó, o que está no topo é a Constituição. Mas lá na frente, a gente aprende, né, o seguinte, que Hans Kelsen disse algo além disso. Existe algo que está no topo e, ao mesmo tempo, acima. E como a matéria de direito, né, não é de física, aqui nós podemos dizer que uma coisa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, existe uma coisa que está no topo lá da pirâmide e, ao mesmo tempo, acima dela. E não é a Constituição lá Federal. São os princípios constitucionais sensíveis. São os princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis, eles estão dentro da Constituição, às vezes de forma expressa, às vezes de forma tácita, mas ao mesmo tempo estão acima da própria Constituição. Então, o Supremo Tribunal lá Federal entende o seguinte: olha, a Constituição lá Federal, em cláusula pétrea, diz que não pode ter prisão civil, ressalvado em duas hipóteses, né? Inadimplimento da pensão alimentícia e infiel depositário. Só que o Supremo Tribunal Federal fez a súmula vinculante número 25. Isso tudo foi gerado por um habeas corpus aqui do Tocantins, no fim das contas, né, que foi o estupim. E daí fizeram a súmula vinculante número 25. Na súmula vinculante número 25,
o entendimento é que não é possível prisão do depositário infiel. Só que a súmula, ela não explica o porquê. E agora a gente vai entender o porquê que não é, já que a Constituição está no topo, né? Na verdade, a ideia é, eu tenho de um lado a Constituição Federal, do outro lado o Pacto de São José da Costa Rica. Boa noite, lá de Marcileia. Boa noite ao pessoal que eu não me manifestei ainda, ao Jorge, ao Rosenilton. Boa noite, galera. Então, note só. De um lado, a Constituição Federal diz, ela fala que não pode ter prisão civil, ressalvado duas hipóteses. Do outro lado, o Pacto de São José traz uma hipótese só. O que deve prevalecer? O STF diz que deve prevalecer o Pacto de São José, apesar da Constituição Federal estar no ápice. Por quê? Porque eu tenho aqui um princípio constitucional sensível. Que princípio é esse? É o princípio, vou fazer bem certinho, o princípio pro homine. Princípio pro homine. Princípio pro homine. Já vi isso cair em prova lá de concurso. Então, note só, princípio pro homine. O princípio pro homine é um princípio constitucional sensível. Ele é derivado do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio pro homine é um princípio derivado no primeiro escalão. Todos os princípios devem ser derivados da dignidade da pessoa humana. A gente sabe, é o princípio carro-chefe aqui. Pedra de toque, pedra angular, enfim. Princípio central, o princípio dos princípios, o princípio de todos os princípios é o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos os demais princípios são derivados desse princípio. É o que a doutrina nos repassa. Mas o princípio pro homine é um princípio derivado lá desse princípio de primeiro escalão, de primeira linha. O que esse princípio pro homine ele diz? Ele fala que sempre que houver um conflito entre qualquer coisa e do outro lado o homem, deve prevalecer o homem. Se eu tenho de um lado o patrimônio e do outro lado o homem, deve prevalecer o homem. Todo conflito jurídico, abstrato ou em concreto, entre uma regra e outra regra, e determinada regra ali que está em conflito é em favor do homem, e a outra não, deve prevalecer a regra em favor do homem. Gente, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, sim, o Pacto de São José da Costa Rica deverá prevalecer por sobre a Constituição Federal, em homenagem da própria Constituição. Olha que interessante. Nós não vamos observar a Constituição Federal em homenagem à própria Constituição, porque existe algo que está dentro dela e, ao mesmo tempo, acima dela, os princípios constitucionais sensíveis. Em destaque, o princípio pro homine. Gente, vamos dar um exemplo aqui de concreto? Um exemplo aqui de prático, saindo um pouco lá do Pacto lá de São José? Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes ou época, é claro, mas é um exemplo bastante interessante que casa bem certinho. Um indivíduo e a sua esposa pegaram uma menina para criar. Pegaram uma menininha, uma bebezinha para criar. Passou 1 ano, passou 2, passou 3 anos, passou 4, passou 5 anos. A menina estava com uns 8 para 9 anos. Eles resolveram entrar na justiça. E pensaram assim, vamos fazer a adoção. Vamos regularizar isso aí, para garantir direitos a ela, direitos de herança, etc. E para ter no documento o meu nome como pai, o nome da minha esposa lá como mãe e tal. E eles entraram. Então, vamos lembrar aqui da história, fiquem imaginando aí. Entraram lá com a ação. Quando entraram com a ação de adoção,
o Ministério Público fez uma manifestação lá no processo, dizendo que eles não haviam sido habilitados. Para fazer a adoção, tem que fazer um processo de habilitação. E ele entendeu lá, o Ministério Público, que por conta disso, e citando o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, num artigo que eu não me recordo aqui, mas ele cita o dispositivo legal dizendo expressamente, a adoção só será feita mediante processo de habilitação. E daí existe também a questão da fila para os adotantes. Nesse sentido, o Ministério Público levantou suspeita do casal, da forma em que estavam lá com a criança, e se manifestou para o juiz que o juiz tirasse a criança e levasse para um abrigo, enquanto se resolvia o deslinde da causa. O que aconteceu? Vai o oficial lá de justiça, vai lá a polícia e tira a menina. Ela já tinha uns 8, 9 anos de idade e leva para o abrigo. Essa menina, a gente entrou em depressão. Eu lembro dela, eu cheguei aí lá no abrigo. A psicóloga estava acompanhando ela. Ela entrou lá em desespero. Esse pai ficou desesperado, porque a gente sabe que pai lá, na verdade, o Aglepso é afiado, 197A do ECA. Então, esse pai entrou lá em desespero, essa mãe, porque imagine só, você durante 9 anos, chamando a menina de filha, de filhinha, então assim, e a menina chamando de papai, lá de mamãe, e tiraram a criança. Aí, eu fui lá de procurado, e eu falei, olha, eu não sou civilista, eu sou criminalista. E daí, tal, foi depois, e procuraram novamente. Falei, não, então tá. Eu sei que eu fiz uma manifestação, o juiz negou, entramos com agravo de instrumento. No agravo de instrumento, eu aleguei o quê? O princípio pro homine. E dentro do princípio do pro homine, eu aleguei o seguinte: o importante não é o que a lei diz, não é o que o dispositivo legal diz. O importante é a sua finalidade, a que ela se destina. Entre um conflito de uma regra processual formal e, de outro lado, o interesse da criança, deve prevalecer o melhor interesse da criança. Não se discute o que o ECA diz apenas. Se discute por que o ECA foi feito. Por que criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente? Criaram para a proteção da criança e do adolescente. Na medida em que, no caso lá de concreto, a criança ela está sendo violentada, nós devemos, então, flexibilizar a própria lei. E daí nós fomos, dentro do princípio do pro homine, seguro lá nessa tese, alegando a teoria, o preceito do melhor interesse lá da criança. E o tribunal entendeu que, apesar, Aglepso, do 197A, apesar da lei, né, realmente não era o caso concreto de seguir à risca a lei. E a criança foi devolvida para aquele casal. O que o Supremo Tribunal Federal entende é o seguinte, né, você vai ver diversas leis, diversas regras, até constitucionais, dispositivos constitucionais, mas para além de tudo isso, eu tenho que observar o princípio pro homine. Eu tenho que analisar que em qualquer espécie de conflito deve prevalecer, né, o interesse no sentido da proteção do homem. De um lado, eu tenho um patrimônio dilapidado, né, um boi, uma casa, um carro ou uma caminhonete. E eu tenho um infiel depositário. Nada mais adequado à espécie do que uma execução sem a prisão civil. Né? Uma execução que recaia nos bens, que bloqueie contas, que bloqueie, né, patrimônio, que fique na vigília que qualquer patrimônio, ou demanda ainda que demonstre a locupletação, a má-fé de passar patrimônio lá para um terceiro, mas não a prisão em si. E daí nós temos a súmula vinculante número 25 do STF, né? O Ian, ele colocou ali muito bem, gente, está lá no chat, é ilícita a prisão civil do depositário infiel.
qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, entre a Constituição e o Pacto de São José, o STF entendeu que deveria ser afastado a Constituição em benefício da própria Constituição. É o mesmo sentido entre o ECA e um preceito constitucional, o preceito constitucional se sobrepõe na análise causuística. É súmula vinculante número 25, tá? Súmula vinculante número 25. Obviamente, toda a súmula vinculante é do STF. Então, é algo bem interessante. Ela falou o seguinte, Walter, que não pode haver no Brasil prisão civil do infiel depositário. Não pode haver a prisão do infiel depositário. Essa súmula fica do lado do Pacto de São José, ainda que contrariando em prima facie, ou seja, em olhos desarmados, parece estar violando a Constituição, né, federal, quando, na verdade, é em homenagem da própria Constituição em respeito a um princípio constitucional sensível, chamado princípio pro homine. É só a milharina. Pois é, Joel. Pessoal, vamos lá. Professor, Oi. mas por que ele não pode ser preso? Por que chegar nesse entendimento assim? Eu não vejo lógica nisso. Vamos tentar entender aqui. Vamos tentar entender. De um lado, o Pacto de São José fala que não pode ser preso. Do outro lado, a Constituição Federal diz que pode ser preso. O Supremo Tribunal Federal teve que decidir isso. Pode ou não pode? E eles entenderam o seguinte, olha, na pirâmide de Hans Kelsen, o que está no topo é a Constituição lá federal, é a nossa lei maior. Mas existe algo que está dentro da Constituição e acima dela ao mesmo tempo. São os princípios constitucionais sensíveis. Entre esses princípios, temos o chamado princípio pro homine. Princípio pro homine. O que diz o princípio pro homine? Ele fala que em toda a norma jurídica que houver um conflito concreto, de um lado eu tenho um direito, do outro lado eu tenho a proteção do homem. Deve prevalecer a proteção do homem. Qual é a ideia, Walter? Eu entendo que muitas das vezes o patrimônio de uma pessoa tem a ver com a dignidade dela, não é verdade? Eu entendo isso, né? Eu entendo. Só que o STF interpretou... gente, se tem gente tentando entrar na sala, não estou vendo aqui, não. Né? Quando aparecer o linkzinho, eu dou o ok. Aí o que acontece? De um lado tem o patrimônio, e do outro lado tem o indivíduo e a sua liberdade. Ele foi infiel depositário, violou o patrimônio de alguém. A ideia é que haja uma execução, uma indenização, bloqueio da conta bancária desse malandro chamado aí de infiel depositário, constrição dos bens dele, ação de lucopletação, porque ele colocou os bens no nome de terceiro, e todo esse escambau, mas não exatamente a prisão civil, a prisão. A liberdade tem que estar em um degrau acima dessas questões patrimoniais, ressalvado pensão alimentícia. É isso que o STF entendeu. Um outro detalhe que às vezes cai em prova... Oi? Até porque nesses casos, assim, em que há um dano material, né, de bem, em reais, em dinheiro, a prisão civil do infiel depositário não surtiria efeito para quem foi lesado, né? Sim, a prisão, né, por si só, essa constrição física, o efeito mais adequado seria recair nos bens ou no patrimônio, ou até mesmo uma ação de lucupletação. O que é uma ação de lucupletação? É quando a pessoa é malandra e os bens dela estão no nome lá de terceiros. Então, isso pode ser feito lá um rastreio ou uma discussão. Né? O Joel fala que surtiria o exemplo, sim, a pessoa vai ficar esperta. Sim, pode ser, de uma certa forma. Mas, discussões à parte, se cair numa prova, você fala o quê? O Pacto de São José é o que prevalece aqui, em homenagem à própria Constituição, o princípio pro homine.
Eu vi isso cair já uma vez só em uma prova da magistratura federal da terceira região, na prova oral. Eles questionaram isso, tinha essa questão que foi questionada na prova oral. Tá? Um outro questionamento interessante, quem quiser anotar aí, é a questão da posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica. Qual a posição hierárquica do Pacto de São José da Costa Rica? Note só, houve emendas lá na Constituição, a regra era uma, criaram outras regras, a segunda regra ficou mais confusa do que a terceira regra, mas o fato é, todo o tratado internacional de direitos humanos, atualmente, por força constitucional, tem status de emenda constitucional. Mas o Aglebson está certo em falar norma supralegal. A gente já vai entender. O que acontece? Atualmente, todo o tratado internacional, todo o pacto internacional que fale de direitos humanos, automaticamente tem status de emenda constitucional. Acontece que o Pacto de São José da Costa Rica foi aprovado por um quórum simplificado, um quórum como se fosse uma lei ordinária. O decreto que introduziu o Pacto de São José da Costa Rica no Brasil foi um decreto que tinha quórum de lei ordinária. Em razão disso, ele não é considerado, não tem o status de emenda constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal interpretou da seguinte forma: o Pacto de São José da Costa Rica, uma vez ele não tendo sido aprovado nas casas parlamentares em 2 turnos dentro de 3/5, ou seja, um quórum de emenda constitucional, o Pacto de São José está abaixo da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, está acima de todas as demais normas brasileiras. Então, ele é, como disse o Aglebson, uma norma supralegal. Eu já vi isso cair lá na prova da OAB. Então, assim, todo tratado internacional tem posição hierárquica de emenda constitucional desde que fale de direitos humanos. Entretanto, o Pacto de São José da Costa Rica, ele, por ter sido aprovado, né, com quórum simplificado ao tempo da sua aprovação, ele está abaixo da Constituição, mas ao mesmo tempo está acima de todas as demais leis. Então, ele é uma norma supralegal. Isso aí, emenda constitucional lá de 45 de 2004, ele veio antes. Não havia essa previsão de ter status de emenda constitucional, né? Simplesmente todo o tratado internacional equivale a uma lei ordinária, no status hierárquico. Mas o Supremo entendeu que, se tratar de direitos humanos, será norma supralegal. E se for depois de 2004, tendo sido aprovado dentro de um quórum qualificado, como emenda lá constitucional, em 2 turnos, tal, lá tudo certinho, ele vai ter status de emenda constitucional, ou seja, faz parte da própria Constituição Federal. Bacana? Esses 2 apontamentos é importante lá para as provas, gente. A questão da posição hierárquica lá do pacto e a questão da prisão do infiel depositário. Tá? Só para eu exemplificar, a prisão do infiel depositário foi praticamente banida do mundo. E ainda remanesce a prisão por pensão alimentícia. Tá? Na Europa, Estados Unidos, né, Canadá, do leste europeu, de uma ponta a outra, não existe mais prisão do infiel depositário, salvo
ter salvado as constrições cíveis, né, em relação aos bens, contas bancárias e etc. Bacana, gente? O juiz, na hora que deposita a pessoa para ser depositário lá daquele bem, ele determina um compromisso lá de solene. E ele não pode se autonomear. Então, você aí, futuro juiz, futura juíza, não faça como o juiz do Eike Batista, que nomeou como fiel depositário ele próprio. Ele viu o carro bonito, não, deixa que eu cuido. E ele nomeava ele mesmo. De um piano bonito, eu cuido. Né? Ele via os bens lá e ele se autonomeava. Eu acho que esse juiz foi até afastado, eu não sei o que aconteceu com ele. Bem, vamos à frente. Vamos à frente. Pula uma linha. Pula uma linha. Pula umas 2 linhas aí. E vocês vão escrever Estatuto de Roma. Vamos lá. Estatuto de Roma. Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma. Um detalhe interessante é que o Estatuto de Roma, ele foi aprovado no campo aí internacional. Houve a criação do Estatuto de Roma em 1998, em julho de 1998. Vocês já vão entender por que eu estou falando disso. E o Brasil assina o Estatuto de Roma em 1998, lá na Assembleia, lá internacional, lá tudo certinho. Mas o Brasil só vai aprovar, só vai incorporar o Estatuto de Roma no seu ordenamento jurídico por força do Decreto-Lei 4.388 de 2002. Tá? Então, o que acontece? A gente pode sair, Ana. Boa noite. O que acontece? O Estatuto de Roma, o Brasil assina em 1998, mas só incorpora no ordenamento jurídico no ano de 2002. Note, há uma diferença entre assinar um tratado internacional e incorporá-lo no ordenamento jurídico interno, para valer de fato. O Brasil assina em 1998, julho de 1998, mas só incorpora em 2002. E o Estatuto de Roma, gente, o que ele traz de tão interessante? Ele vai resolver um problema. O problema dos tribunais de exceção. Tribunais de exceção. Então, não anotem nada, mas só para a gente contextualizar, você tem lá, né, o Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, para julgar os nazistas, Tribunal de Tóquio, né, para julgar lá o Japão, Tribunal da ex-Iugoslávia. Qual era o problema desses tribunais? Sempre quando havia uma guerra no mundo, os países que venceram a guerra cobravam indenizações, reformulavam lá de fronteiras e faziam um tribunal de justiça para julgar os perdedores da guerra. Esses tribunais eram verdadeiros tribunais de exceção. Por quê? O que é um tribunal de exceção? Um juiz de exceção, um juízo de exceção. O tribunal de exceção é aquele que não é criado previamente, antes do fato ilegal ou criminoso. Ele é criado de uma forma após o fato, né, o fato danoso, e ele é composto para julgar determinada situação. Depois que julga, o tribunal é desfeito. Qual o problema disso? Qual o problema desses tribunais de exceção? Ele gera uma instabilidade no campo internacional, principalmente entre os juristas. Note,
são os vencedores julgando os perdedores. Os que venceram a guerra julgando aqueles que perderam a guerra. Então, em razão disso, você vai ter o Estatuto de Roma, né, que vai criar aí o Tribunal Penal Internacional, que nas provas de concurso vem só escrito a sigla, TPI. Eu lembro numa prova oral que um acadêmico chegou a falar assim, olha, de acordo com o Estatuto de Roma, o TPM não é tensão pré-menstrual, não é a TPM, é o TPI, gente, Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele é criado pelo Estatuto de Roma, e esse Tribunal Penal Internacional, então, é um tribunal permanente. Nós podemos, então, falar das características. Quais são as características do Tribunal Penal Internacional? A primeira característica é que ele é um tribunal permanente. Né, permanente. A segunda característica é que ele possui jurisdição internacional, obviamente para os países signatários do Estatuto de Roma, para os países que assinaram e também trouxeram esse estatuto para o seu ordenamento jurídico interno. Tem que assinar o estatuto e o parlamento daquele país tem que introduzir aquele estatuto no ordenamento jurídico interno. Terceira característica, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele vai julgar pessoas. E aqui eu quero fazer uma parte. A Comissão Interamericana, em especial a Corte Interamericana, a corte, ela processa e julga o quê? Estados, países. A Corte Interamericana vai julgar um país. O Tribunal Penal Internacional, lá do Estatuto de Roma, não julga o país, ele julga pessoa, vai julgar pessoas. Então, aqui, lembra que eu falava lá na comissão e corte lá interamericana, que você denuncia o país? No Tribunal Penal Internacional, quem é processado não é um país. É o general, é o presidente lá da República, é o ditador, né? É as pessoas que estão na cúpula do poder, é um general, é um comandante, são pessoas, pessoa que é julgado. Tá? Então, o Tribunal Penal Internacional de Haia, ele, já vamos entrar lá, Glebson, ele é um tribunal permanente, tem jurisdição internacional e ele tem a característica de julgar pessoas. Vamos pegar o gancho lá do Aglebson. Quais os tipos de delitos que são julgados? Aí você tem que falar na Convenção de Genebra. Convenção de Genebra. O Estatuto de Roma cria o Tribunal Penal Internacional, os assentos, quem serão os desembargadores ali, né? Como será o órgão do Ministério Público, e coloca as penas, as possíveis punições, prevendo o contraditório, a ampla defesa, etc. É um tribunal lá de justiça internacional. E é na Convenção de Genebra, Aglebson, que nós vamos ter quais são os crimes que serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, vamos falar, é na Convenção de Genebra que nós vamos ter os crimes. Os crimes. Quais são os crimes? Vamos lá, nós temos 4 crimes. Primeiro crime. Crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Segundo crime, genocídio. Terceiro crime, crimes de guerra. Quarto crime,
agressão internacional. Então, nós temos 4 crimes que serão julgados. Note, separe aí na cabeça. A Corte Interamericana, com apoio da Comissão Interamericana, processa um país por qualquer violação de direitos humanos. Agora, o Tribunal Penal Internacional, lá do Estatuto de Roma, com sede em Haia, na Holanda, ele vai julgar 4 crimes que estão previstos na Convenção de Genebra. Crimes contra a humanidade, crime de genocídio, crimes de guerra, crime de agressão internacional. São os 4 crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Vamos discutir aqui um pouquinho. Crimes contra a humanidade. Vamos dar alguns exemplos. Castração sexual feminina, né? Determinados, né, países da África, né, tiveram histórico disso, e alguns ainda têm histórico disso. Alguns países da África que são verdadeiras ditaduras, por via legal, regulamentam a obrigatoriedade das forças, né, policiais capturarem determinadas meninas de determinadas etnias. Que meninas de 3, 4, 5 anos são capturadas, são sequestradas pela polícia, né, pelas forças policiais. E elas são tiradas das suas famílias e é feito, então, a extração do clitóris com gilete. Em seguida, elas são levadas para outras etnias para prostituição infantil. Isso é um crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. É uma violação de direitos humanos, mas é uma violação de direitos humanos sistêmica. Esse é uma definição lá bacana. Uma violação de direitos humanos, mas é uma violação de direitos humanos sistêmica. O que é algo sistêmico? É algo que é regulamentado de forma formal ou até mesmo informal, mas que se repete de forma reiterada. Há uma reiteração da prática em um plano governamental, em um plano estatal. O governo promove essa prática. Então, eu tenho um crime contra a humanidade. Letícia, isso aconteceu e ainda acontece. Você pode pesquisar lá na internet, existem práticas dessa ordem. Professor, dá um outro exemplo. Apartheid. O apartheid. Né? Estados Unidos lá praticou isso por muito tempo. Né? Os britânicos, né, que praticaram isso lá também. Isso foi implantado, inclusive, na Índia. Mahatma Gandhi, ele se rebela inicialmente em razão disso. Martin Luther King, lá nos Estados Unidos. O que é esse apartheid? É a regulamentação estatal de criar espaços para negros e brancos. Escola de negros, escola de brancos. Universidades para negros, universidades para brancos. Né? Local onde você pode ir em uma cafeteria ou em uma lanchonete só para brancos ou só para negros. Branco não entra ali. Né? Isso, ou ainda questão de ônibus. Existem assentos reservados para brancos. Os negros sentam lá atrás, né, em assentos que são bem separados dos brancos. Então, isso é o apartheid, né? O apartheid, né? A África do Sul, ela vivenciou isso, né? Aí a gente lembra daquele discurso bonito, né, gente? Do Martin Luther King, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, né? Ou eu tenho um sonho. Né? Eu tenho um sonho
que um dia os meus filhos serão julgados não pela cor da pele, mas pelo caráter que têm, né? Eu tenho um sonho que um dia os meus filhos poderão estudar em escolas junto com brancos e negros, né? E não haverá nenhuma segregação racial, né? Então, a questão que o Neutro está falando, que aqui é pior, a questão da discriminação, lá do racismo, há um entendimento que o racismo, quando ele é mais velado, ele se torna pior, porque ele não é visível, então. Ele está escondido, então não é muito visível, então não se aceita muito que exista prática de racismo. Eu não sei se vocês viram no ano passado a questão lá da Maju, lá que é do jornal da Globo lá, ela foi, tem lá nas redes lá sociais, pessoas dizendo, até que ponto a Globo chegou, colocaram, né, uma macaca lá, né? Meu Deus do céu. Não, é só o que faltava. Agora tem uma negrinha lá. Então isso aí é um foco de racismo, né, que no Brasil a gente tem a interpretação que é velado, mas que a gente vem notando que com as redes sociais vem se aflorando. Lembra da menininha lá da Titi? É um ator lá global, tem uma atriz, eu não sei o nome de ator ou atriz, que adotaram uma criança bem negra. Na rede social eles foram rechaçados, né? Isso mesmo, Bruno Gagliasso, né? É assim que pronuncia, eu acho. Então, assim, agora, o que acontece? Quando o país tem uma política, então tem algo sistêmico, algo que será reiterado. Para a segregação racial, isso é um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Tá? Um outro exemplo aí, né, que a gente pode destacar. Quem vai ser julgado? É os Estados Unidos? É o Brasil? Não. Vai ser as pessoas que determinaram isso, as pessoas que tiveram o poder de mando. Né? Vai ser o presidente lá da República, vai ser os membros lá do Senado, essas pessoas que são julgadas, que são processadas e julgadas. Tá? Um outro crime da Convenção de Genebra é o crime de genocídio. E o crime de genocídio aqui não é genocídio simplesmente em você exterminar ou tentar exterminar determinado grupo social. Não é só isso. Genocídio, eu tenho o genocídio material, tá? Vou até colocar aqui, eu tenho o genocídio, Ave Maria, eu tenho o genocídio material, eu tenho o genocídio cultural, eu tenho o genocídio ideológico. Então, eu tenho espécies de genocídio. O genocídio material, vamos dar um exemplo aqui louco. Vamos dizer que o governo lá federal começa a implementar uma política pública para não fornecer medicação a determinadas tribos indígenas, né? Então, percebe-se uma política de violação de direitos humanos sistêmica, reiterada, governamental, orquestrada para exterminar determinado grupo social, determinado grupo. Nós não falamos hoje em raça, gente. Não existe raça indígena, raça branca, raça negra. A raça é raça humana. O que existe são etnias, né? Existem grupos, né, sociais, existem lá etnias, mas não exatamente raça. Então, um genocídio material, a gente lembra do Holocausto, lá do nazismo, a gente lembra também de extermínio de populações indígenas, que pode ser ir lá e matar, ou pode ser negar medicação, negar que programas de vacinação cheguem, um exemplo, lá na comunidade quilombola, um genocídio material. O genocídio cultural é quando um país, de forma deliberada, determina que determinados comportamentos culturais sejam suplantados. Então, exemplo, proíbe determinado dialeto lá naquele país, proíbe determinada religião naquele país. É um genocídio
cultural, tá? Porque a religião faz parte lá da cultura, né, também. E o genocídio ideológico, aqui eu tenho que fazer uma parte para definir o que é ideológico. O que é ideologia? Ideologia, esqueçam o que vocês veem lá no WhatsApp, Facebook, que todo mundo fala, né? E às vezes a pessoa até estudada fala, mas porque muitas das vezes nunca pegou um livro. Eu já vi gente que é cheia de estudo, é cheia de informação, mas se você apertar um pouquinho, a pessoa não sabe nada. Então, assim, não é porque a pessoa é estudada que ela sabe. Às vezes ela sabe porque ela empurra, né? E passa e vai. Mas o que é ideologia? Logos, né? Logos é estudo. Ideia, é uma ideia racionalizada. Ideologia é toda a ideia racionalizada para a criação lá de um sistema ou de uma proposta lá de sistema. Então, o capitalismo é uma ideologia, o comunismo é uma ideologia, o socialismo é uma ideologia, a anarquia é uma ideologia, a república não deixa de ser também uma ideologia. E daí, Arendt, né, de Foucault, eles passam o seguinte: toda ideologia, para se manter na sua sistemática, detém um conjunto de mentiras. Né? Para manter viva, ela possui um conjunto de mentiras, né? Porque ela não se sustenta por si só, uma vez que tudo que é criado lá pelo ser humano é imperfeito. Então, um exemplo, o comunismo fala que no sistema deles todos são iguais, mas aí você vê que quem está no governo é uma classe e quem está fora do governo é outra. E às vezes é uma diferença econômica enorme, né? É uma ideologia, tem um sistema, também tem as suas mentiras para se manter. O capitalismo fala que se você for, né, esforçado, né, trabalhador, você chega no ápice da pirâmide, você consegue conquistar as coisas, quando na verdade, às vezes você tem as escolhas e às vezes você tem a condição de não ter escolha. Então, de uma família desestruturada, em uma classe social da linha da miséria, com pessoas à volta que não tem uma projeção, uma perspectiva outra, se torna bastante difícil essa premissa que você pode chegar aonde você quer, né? É muito lá diferente, né? Eu não estou querendo deixar vocês tristes, mas a ideia, aqui eu estou falando de Zygmunt Bauman, né? A ideia é que você fala assim, olha, a empregada doméstica que mora lá, que dorme lá num quartinho, que tem pais analfabetos, ela pode ser juíza. Pode? Pode. Mas vai ser muito mais difícil do que o filho do desembargador que estudou nas melhores escolas, que não tem lá de preocupação com nada a não ser estudar, né, e se dedicar ao estudo. Não é o mesmo tipo de corrida. Então, quando você fala em genocídio ideológico, eu estou falando que o Estado terá uma prática sistematizada, uma prática sistêmica para exterminar determinados grupos em razão da sua ideologia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu não me lembro qual é o dia e o mês, mas todo mês, lá num certo dia, várias pessoas idosas, um monte de velhinho, gente, um monte lá de velhinho, eles vão na frente da Casa Rosada, na Casa Rosa, lá em Buenos Aires, cheio de faixa e batendo lá de panelas. O que aquele povo diz? Aquilo ali são pessoas do tempo da ditadura argentina que tiveram seus filhos sequestrados, desaparecidos. Obviamente foram mortos, mas eles fazem todo ano, em um dia e mês certo, um protesto exigindo do governo, nas faixas, escrito, eu quero os ossos do meu filho, né? Então, assim, isso é a ideia de um genocídio ideológico, né? No Brasil, não houve, como na Argentina, sequestro e assassinato de bebês,
e de criancinhas, mas houve deportação. Então, eles pegavam criança de 3 anos e 5 anos, fichavam ela como lá terrorista e mandavam para o México, para Cuba, para outro canto. O Aglebson está questionando aqui, somente o Estado pode, né, praticar genocídio ideológico? Olha, quando eu falo em uma prática sistêmica, eu falo em crimes contra a humanidade. Quando eu falo em genocídio ideológico e material, o Tribunal Penal Internacional não fala exatamente no Estado apenas, mas o grupo de pessoas que tenha um poder de exercício de fazer tal prática. Então, pode ser um braço lá da polícia, ou alguma coisa assim. Não precisa ser, Aglebson, necessariamente o Estado, até porque o TPI não julga Estado, julga de pessoas. Pode ser que o presidente lá da República dê um comando, o Congresso dê um comando, e um comandante pira na batatinha e fique louco e comece a fazer um genocídio ideológico. Quem responde será as pessoas que tinham poder de mando. Não vai ser o soldado que faz em si, mas a pessoa que determinou, né? Eu quero voltar um pouquinho nos crimes com... Não quero voltar, não. Eu estou confundindo as bolas. Então, crime contra a humanidade é uma prática política reiterada. Aí eu falo sistêmica. O genocídio pode ser material, o genocídio ele pode ser de caráter cultural, ou o genocídio pode ser de caráter ideológico. Tá? O próximo crime, gente. O próximo crime. Crimes de guerra. A Convenção de Genebra, quando a gente fala crimes de guerra, é como se fosse um crime só. Mas a Convenção de Genebra ela faz o detalhamento, ela detalha várias hipóteses que podem figurar como crimes de guerra. Então, exemplo, a utilização daquele gás, né, de mostarda é um crime de guerra. Por quê? Porque a Convenção de Genebra chegou no entendimento que quem é a maior vítima desse tipo de gás não é a tropa inimiga que está em guerra, mas é a sociedade civil, principalmente crianças, mulheres e idosos. Um outro crime de guerra. O prisioneiro de guerra tem direitos mínimos. Então, se um pelotão do exército brasileiro sitia uma cidade inimiga e faz, né, prisioneiros de guerra, os prisioneiros de guerra não podem ser molestados sexualmente, não podem ser lá torturados. Isso é um crime de guerra. Direitos mínimos a eles. Também é considerado como crime de guerra os estupros lá de coletivos. E aí a gente lembra, não sei se vocês vão se recordar, a Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque, houveram soldados norte-americanos que, indignados com o que estava acontecendo ali, resolveram gravar com celular e dar publicidade. Gravar o quê? Tropas americanas, tipo 12, 15 homens, fazendo uma fila para estuprar uma mulher árabe, para fazer um estupro lá do coletivo, né? Em situações lá de torturas, etc. Né? Então, também é considerado como crime de guerra. O exército inimigo tem que guerrear contra o exército inimigo. Né? Não pode também atingir alvos civis de forma proposital. Lembram daquela situação, daquele indivíduo, eu esqueci o nome dele, gente, rapaz do céu, ele foi considerado lá pelos Estados Unidos como inimigo da pátria, porque ele era um agente, e ele acabou vazando documentos oficiais, isso parou até no Intercept, né, e vazou no mundo afora. Que documentos oficiais eram esses? Eram documentos oficiais, e inclusive tinha vídeos, lá, gravações de áudio, que mostravam, exemplo, alguém do exército de alta lá de patente, determinando um subordinado, que também é de uma patente alta, para determinar que fosse bombardeado determinado alvo. E daí vem a resposta, dizendo, não, mas ali é uma creche. Não, ali é um abrigo de idoso. E a ordem vinha, mas não, pode ir lá de bombardear. Ou seja, eles sabiam de alvos civis, mas de forma deliberada os atingiam.
né? Isso também é considerado um crime de guerra, um crime lá de guerra. Então, esses crimes de guerra também são submetidos, esses crimes, para processamento, para serem processados, e essas pessoas são processadas e julgadas por crimes de guerra. Senhores, a agressão internacional, crime de agressão internacional. Eu não sei se vocês lembram a situação lá da Crimeia. Alguém se recorda aqui? Havia a Ucrânia. A Crimeia fazia parte da Ucrânia. E daí há toda uma mobilização. A Crimeia, na verdade, é parte lá da Ucrânia, mas tem mais independência do que outras regiões da Ucrânia. E daí, de repente, tropas russas atravessam as fronteiras da Crimeia para reivindicar a Crimeia para a Rússia. O que é isso? É um crime de agressão internacional. Um país pode colocar as suas tropas lá na fronteira. Ele pode colocar seus tanques de guerra lá na fronteira. Mas se aquele país ultrapassa a fronteira com as suas tropas, com as suas forças armadas, enfim, eu tenho um crime de agressão internacional. Aquilo não deu em nada, né, gente? Na verdade, todo mundo sabia no campo lá internacional que era um crime de agressão lá internacional, mas acabou não dando em nada, e a Crimeia hoje faz, sim, parte da Rússia, né, e houve toda uma mobilização, uma reestruturação daquela região para pertencer à Rússia. Tá? Então, um crime de agressão internacional é isso, é um país invadir a fronteira do outro. Pode haver guerra? Tem que ter uma declaração de guerra. Nós vamos declarar guerra. E daí começa a guerra. Agora, atravessar a fronteira, ficar intimidando, fazendo uma intimidação, né, dessa forma, é um crime de agressão internacional. Senhores, e quais são as penas? Quais são as penas que o TPI poderá aplicar? Lembro da Corte Interamericana? As penas eram nota pública, um bloqueio econômico e tal. Mas porque quem era julgado era um país. Aqui as penas são diferentes. Então vamos falar das penas. Primeira pena. Pena de morte. Professor, direitos humanos com pena de morte? Sim. Dentro da sistemática dos direitos humanos, não há um apontamento de ser banida a pena de morte. A ideia é que não haja a pena de morte, e se houver a pena de morte, seja para crimes de alta gravidade. E que na aplicação da pena de morte, ela seja aplicada dentro de um caráter mais humanizado. Matar de forma mais humanizada. Então, um exemplo, não vai se aplicar aqui, gente, uma pena de morte não vai se aplicar aqui uma pena de morte com cadeira elétrica, ou uma pena de morte com a forca. Qual é o problema da forca? A forca, nem sempre a coluna quebra. Então, historicamente, o carrasco ficava pulando nas costas daquela pessoa lá pendurada para quebrar lá o pescoço. Então, assim, a pena de morte, a pessoa tem que morrer de forma humanizada, sabe? Aquele papo assim, ó, vai dar uma injeçãozinha para relaxar, uma injeçãozinha vai anestesiar, a outra injeção vai parar o pulmão lá e o coração. Então, é uma pena de morte mais humanizada. A Letícia está apontando, né, exemplo de crimes que tenha a pena de morte lá do professor. Só uma mortezinha. Gledson, é barra, hein? Né? É uma morte com mais humanidade. Nós vamos te matar, mas não vai doer, não. Fica tranquilo que você vai morrer de boa, mas você tem que morrer. Tá? Então, e também não se aplica aqui a pena de morte, a ideia dos direitos humanos é não aplicar uma pena de morte para um furto, uma pena de morte para alguma coisa de só menos. Tem que ser algo grave. E no Tribunal Penal Internacional pode haver a pena de morte.
Uma pessoa, ó, você pega lá um general, ou um comandante, um presidente da república, ou um ditador, e a pessoa pode receber uma pena de morte. Claro que vai haver lá o contraditório, a ampla defesa, tem que ser ouvida lá, testemunhas, perícias, diligências, vai ter que tem direito a recursos, mas pode haver, sim, no final, a aplicação efetiva de uma pena de morte, né? Quando a gente fala no ato lá de matar, parece que viola direitos humanos, mas é consagrado nos direitos humanos, às vezes, a necessidade da própria pena de morte. Segunda espécie de pena, pena de prisão perpétua. Prisão perpétua. E aqui eu vou contar um fuxico lá para vocês. A prisão de perpétua, todo país que aplica uma prisão perpétua, geralmente eles colocam com direito a condicional ou não. E geralmente tem direito a condicional, né? Estados Unidos é um exemplo disso. A pessoa tem prisão perpétua, com direito a condicional, né? O que é isso? Daqui 20 anos nós podemos revisar essa pena e você pode ser até solto. Então, é uma prisão perpétua que não é perpétua de 100%. Né? Então, você vai ficar preso. Né? Então, é possível o TPI aplicar uma prisão perpétua com direito a condicional. Ou seja, daqui 30 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, nós vamos revisar essa prisão perpétua. Tá? A terceira espécie de pena é constrição de bens. O que é? Pega lá o general e toma os bens dele. Toma o patrimônio, as contas, tal. Tá? Lembrando que você pode ter a pena de morte e a constrição de bens. Você pode ter a prisão perpétua e a constrição de bens, mas você jamais vai ter, por óbvio, a pena de morte e a prisão perpétua ao mesmo tempo. Ou mata ou deixa ele preso. Tá? Então, e também eu tenho uma quarta pena, a pena privativa de liberdade. Ou seja, não é prisão perpétua, não é uma pena de morte, mas você vai ficar tantos anos aí preso. Tá? Essas são as penas possíveis para o Tribunal Penal Internacional de Haia. Tá? Um outro detalhe interessante, né? Caráter subsidiário. O Tribunal Penal Internacional de Haia tem caráter subsidiário. O que é isso? Ele respeita a autonomia dos povos, que é uma premissa dos direitos humanos. Qual é a ideia? Olha, o Tribunal Penal Internacional não vai sair processando a todo mundo e aplicando as penas. A ideia é, se determinado país está sofrendo crimes contra a humanidade, genocídio em qualquer das suas modalidades, um exemplo, a ideia é que aquele país resolva internamente os seus dramas. E de forma subsidiária é que pode ser acionado, então, o Tribunal Penal Internacional de Haia. De forma subsidiária poderá ser acionado o Tribunal Penal Internacional de Haia, lá na Holanda. É Estatuto de Roma, mas a sede do TPI foi lá na Holanda. Tá? Tá acontecendo isso lá no país tal. A ideia não, primeiro eles têm que resolver internamente. Se for demonstrado, comprovado a impossibilidade do judiciário lá daquele país, de não haver espaço para se resolver aqueles dramas, aí pode ser acionado o TPI. Tá? Algumas dúvidas interessantes. O Tribunal Penal Internacional de Haia faz acórdão, né? Porque é um tribunal, ou seja, ele faz sentença.
E também ele tem a sua prisão, a possibilidade de prisão preventiva. Prisão lá preventiva. É possível que no tribunal de Haia haja um decreto de prisão lá preventiva. E já houve situação de ditadores do mundo árabe que tiveram decretado a prisão lá preventiva contra eles, por uma necessidade de ordem processual. Igual aqui no Brasil, ordem pública, assegurar a instrução criminal, né, etc. Né? Então, é possível, sim, que haja a prisão, né, preventiva. Aí você questiona, mas quem é que vai cumprir? Um tribunal tem que ter uma polícia, não tem a polícia judiciária? Qual é a polícia do Tribunal Penal Internacional? A polícia será, olha só, né, as forças policiais, né, do Tribunal Penal Internacional, do TPI, será quem? Serão os estados signatários do Estatuto de Roma, do Estatuto de Roma. Ou seja, todos os países que assinaram o Estatuto de Roma têm a obrigação de dar cumprimento às determinações do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, tem uma prisão preventiva. No momento que aquele indivíduo entrar em algum país que assinou o Estatuto de Roma, aquele país tem a obrigação de prender aquele indivíduo. Gente, eu quero que vocês pulem uma linha e vamos discutir o seguinte. Já é o intervalo? Tá, eu ia falar sobre as possíveis inconstitucionalidades no Estatuto de Roma, mas vou deixar lá para a próxima aula. Gente, vamos lá para o intervalo. A gente está seguindo bem aí nas aulas. Às vezes a gente não vai até os horários de ponta a ponta, mas não se preocupe não. A gente está indo bem. Sem atividade, sem trabalho, relax. Fique com Deus, tá, gente? Eu estarei disponível aqui pelo WhatsApp, né, para possíveis dúvidas, tá? Boa noite, lá em Marcileia. Boa noite, Rosângela, né, seu Ataíde, Joel. Uma boa noite aí, para todo mundo. Lá de Simone. Fique com Deus aí, gente. Estou aqui disponível lá pelo Zap, tá?